maravilhosas do seu dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Mulher. Bom dia, povo! Bom dia, meninas! Bom dia, Nádia! Bom dia, Paulinha! Bom dia! Deixa eu ficar aqui, calma. Menina, deixa essa gente fora do ar. Me empolguei. Bom dia, Solange Lima. Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui na Rádio Calheta e nas nossas lives aí do Oxe Mulher. No Facebook e no Instagram. Bom dia, Nádia Medeiros. Bom dia, deixa eu ver, eu sozinha, meu retorno. Nada ainda, Nádia ainda não chegou, Nádia já tá de férias. Tô de férias. Peraí. Vamos consertar aqui o microfone, colocar aqui bem certinho para que Nádia já possa falar. Ele está funcionando, mas é naquele tempo dele, né? Ele tava muito esticado. Pronto. A gente não fez testes hoje também, né? A gente aqui mas tá funcionando. Será que eu tenho retorno só? Não. Pra mim tá tudo certo. Só você que não está se ouvindo. Né? Exatamente. Mas... Como o microfone é baixinho, quem tá de headphone como eu estou lhe ouvindo. Isso. Pronto, então eu vou gritar, não estranhe. Sim, gente, bom dia, né? E com o Oxe Mulher sabe, né? Todos aqui sabem que o Oxe Mulher tem um comprometimento muito grande com a sociedade, enquanto programa que também pensa no social. A gente traz hoje aqui uma pessoa muito importante para abordar esse tema que a gente faz todos os anos aqui, um alerta, uma campanha de alerta e cuidado, né? Em atenção ao Maio Laranja, que é o 18 de maio. A gente trouxe alguém que já esteve aqui nessa bancada, mas tivemos a honra de tê-la novamente para discutir esse assunto que é mega importante, e a participação de vocês nesse processo também não poderia ficar de fora. Daí eu vou deixar que a nossa amiga Wildiane Lima, que ela é coordenadora, se apresente, né, para o nosso público que está chegando agora pelas redes sociais ou pelas ondas do rádio. E daí ela vai dar o portfólio dela, do currículo. Mas antes, onde é que a gente comenta, que a gente participa? Isso. Aqui com o Oxe Mulher. Como é que a gente interage com o Oxe Mulher, né? Não aprendeu ainda, Solange Lima. As nossas lives estão aí disponíveis para mensagenzinhas de texto para vocês irem participando aí. Na mesma hora, a gente vai falando aqui, vocês vão escrevendo e a gente vai lendo a partir do segundo bloco. O segundo bloco é um bloco meio fictício, assim, de divisão, né? A partir de 8h30 a gente consegue dar conta de ler os comentários da live. E você vai participando aí pelo nosso Facebook do Oxe Mulher, também pelo Instagram. Isso. Estamos ao vivo nos dois, viu? Além da rádio. E você pode participar também pelo telefone, né, Nádia? Também mandar mensagem pelo nosso zap. Exatamente. Não adianta mandar mensagem de áudio nem realizar chamada, porque não poderemos atender aqui ao vivo, tá? Então, só mensagenzinha de texto. Então, anota aí. 98772-1065. Repetindo, 98772-1065. Estamos aqui a postos para receber seus contatinhos, suas informações, dúvida, né? E o Tililili daqui tá funcionando, Solange? Isso, 3521-3006 ou 3002, ao qual a gente vai liberar a partir das 8h30. Também, para aquela ligaçãozinha bem rápida, senão a gente não dá conta, né, de tirar todas as dúvidas e falar os pontos importantes, porque é um assunto, na verdade, muito delicado, que a gente precisa trazer aos ouvidos das pessoas, né? É uma coisa que assusta, não é fácil pra gente imaginar que alguém tem a capacidade de fazer alguma coisa contra nossos miúdos. E muitas vezes, na verdade, essa violência está dentro da casa da gente, cometida por um parceiro da gente, por um parente, por um vizinho, né? É muito mais próximo do que a gente pensa. E falar nisso para quem realmente carrega a responsabilidade do cuidar dessa criança, desse adolescente, não é fácil, não é, eu fico me colocando até no lugar, me inquieta, né? Me faltam as palavras de imaginar o quanto seria desesperador para mim pensar que existe essa possibilidade tão perto, né? E aí vai trazer isso pra gente de forma bem esclarecida, como foi no ano passado, a participação dela foi maravilhosa. Isso, e esses números são chocantes, né? São chocantes na história, são chocantes no número que vem crescendo a cada dia
apesar de ter essa campanha de visibilidade, que dá uma visibilidade, mas Que cabe ainda, a nós... na verdade, precisa crescer muito. Isso, Né? mas Elas cabe... precisam que o próprio Estado dê mais espaço para eles. Certeza, né? E essa relação que a gente estava aqui no off, né? Relação de governo, né? O Estado e todas as políticas sociais, né? Essa rede de enfrentamento tem que estar assim, ó, andando lado a lado para que a gente consiga chegar mais próximo desse combate aí, porque faz parte do nosso papel estar junto aí do governo, das políticas públicas, fazendo parte desse processo, né? Então a gente também faz um chamamento a você que está nos ouvindo, a fazer parte desse movimento de prestar atenção, que é quase como se fosse briga de marido e mulher, né? Não tem essa questão de meter a colher. Isso. Então, nessa questão da criança e adolescente, a gente tem que meter mais é o papeiro, é tudo que der, o que é possível, o paneleiro, a casa todinha, com sofá, com geladeira, com tudo. Exato, né? E tá sempre de olho nessas crianças mesmo, né? Não importa quem esteja em sua casa, porque nossa casa é nosso abrigo, né? Então, a gente tem que observar quem frequenta a nossa casa, né? Isso. Bom, então, bom dia, Wildiane. Bem-vinda de novo, né? Bom dia, meninas. Bom dia, Solange, Hilde. Paula, Nádia. Nádia. Bom dia a todas as ouvintes, todos os ouvintes da Rádio Calheta e do programa Oxe Mulher. Eita, mas falhou um pouquinho aqui. É com prazer que a gente vem, né, aqui novamente dialogar sobre esse tema tão importante. Na verdade, o prazer é dialogar, mas o tema não é um prazer, no sentido das defesas do direito de criança e adolescente. Preferimos não ter que falar nisso, né, Hilda? Mas é importante que a gente tenha que falar para que a gente possa minimizar, na verdade, né, a situação das crianças e adolescentes, minimizar a violação. E essa luta que a gente trava diariamente é com a esperança, porque é uma coisa que a gente nunca pode deixar de ter, de poder, não é? Quiçá um dia a gente colocar fim nessa história de violência contra criança e adolescente, que o mundo possa ser mais justo, que as pessoas possam ser mais humanas e fazer uma coisa básica, que é para a gente, enquanto humanidade, que é respeitar o direito, né, das outras pessoas, principalmente das nossas crianças e dos adolescentes. Já que desde 90, né, a gente tem o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que foi promulgado dizendo que criança e adolescente são prioridades absolutas. Então a gente fica se perguntando, né, que prioridade é essa, né? Que prioridade é essa e que a gente vê, infelizmente, os números cada dia mais crescentes nessa situação de violência. Que prioridade é essa se a gente vê, né, governos, né, como o governo anterior, fazendo de tudo para invisibilizar essa situação da violência doméstica e da violência sexual contra crianças e adolescentes, justamente com essa história do Maio Laranja, porque o dia 18 de maio, ele foi promulgado, né? Ele foi sancionado desde os anos 2000, e aí nesse dia a lei diz que é o dia de combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. E quando foi com o governo anterior, mais ou menos no mês de agosto, começaram a se travar no sentido de invisibilizar essa temática, trazendo para o Maio Laranja. Então a gente se questiona, quando a gente tira um título e bota uma cor, muitas vezes a gente visibiliza a causa que está e que se propõe defender esse dia. Então, a rede de enfrentamento, né, às violências sexuais do estado de Pernambuco, gosta de destacar que a gente está atuando desde os anos 2000, quando essa lei foi promulgada aqui no Brasil, com a data do 18 de maio, do Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Então, na verdade, a gente tem aí uma divisão de conceito em cima da própria campanha. A gente tem o 18 de maio e a gente tem o Maio Laranja, que são, é como se fossem coisas divergentes. Sim. Tendo em vista que o 18 de maio, o dia de combate, ele está lá desde 2000 e a gente aqui em Pernambuco, nós em Pernambuco e também nos outros estados do Brasil, que faz parte do movimento de defesa da infância, né, da juventude, dos adolescentes, trabalhamos com o 18 de maio, não com o Maio Laranja, já que a gente compreendeu e tem um entendimento de que no governo anterior isso aconteceu para dar invisibilidade. Tanto é que o Disque 100 ele foi modificado. O Disque 100 é o número de denúncia que foi colocado há bastante tempo para denunciar especificamente os casos de violência contra criança e adolescente. E o governo anterior estava querendo fazer o quê? Não sei se vocês chegaram a acompanhar na televisão.
estavam colocando até para fazer denúncia do professor na sala de aula. Isso teve muitos comerciais e a gente a sociedade civil ficou com embate nessa situação. Aí, o que é que aconteceu? Também na revisão do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, o que é que se fez também? Se mudou-se os conceitos que a gente já trabalha há bastante tempo com relação à criança. De certa forma, para invisibilizar, uma desconstrução de tudo que a gente veio trabalhando durante todos esses anos e para invisibilizar a luta e a causa, né, do enfrentamento dos direitos de criança e adolescente. E aí, você falou um ponto interessante, a questão da visão do professor na sala de aula. Claro que isso é de suma importância, assim como a nossa visão como pais dentro de casa, como responsáveis, né, da gente ter esse olhar para a criança, porque as crianças muitas vezes fazem desenhos, né, já dando traços de que está sofrendo essa violência e não falam pelo medo, né, Nádia? E eu acho que o papel do professor aí não seria como foi colocado. E muitas Seria crianças chegam justamente até nessa pedir socorro ao professor, seria né? nessa sensibilidade e o professor ser um Isso. caminho. Mas o Disque 100 precisa existir. O Sim. Disque 100 é o início de tudo, É um acho dos que é o principais caminho. canais, né? Exato. Porque imagina você que por vergonha, né? Porque a criança já tem disso, né? A depender da faixa etária, né? Já tem esse entendimento de que ela é tão... Imagine contar para a mãe que o padrasto está violentando, se não tem esse canal com o professor, se não Exato. tem esse canal do Disque 100 que direciona especificamente para isso, se não tem essa rede de apoio, fica muito mais difícil dessa visibilidade. Eu acho E que não é meio que você jogar a responsabilidade no professor. Isso. Entendeu? Sim. Dele ser o mandante disso, dele ser o guia principal que vai resolver o problema da criança. Mas o olhar do professor, mediante a situação que ele está identificando. E aí sim, uma denúncia no Disque 100, aquilo se encaminha. Porque para o professor, por exemplo, levar para a mãe em casa, só estou identificando aqui nos desenhos, nas atividades, no comportamento do seu filho no dia a dia, Eu acho que não deve cabe- estar acontecendo algum problema em casa. Mas vai dizer logo, não, Não. poxa, meu marido, pai Como do é que filho, você às vezes, sabe mais do que meu marido? meu filho é o pai do meu filho, ele não vai fazer nada, né? Ou de repente é um tio, meu irmão, não. Aí entra essa avô. questão de você observar mais as crianças, né? E tem muita gente que nem para olhar, né? Isso. O que está acontecendo, não olhar no rostinho dela, não olhar no jeito que ela está se comportando em casa, na escola. A observação da criança é muito A importante. mudança do comportamento em Isso. si, né? Que ela grita sem sair voz. Exatamente. Então, isso era essa correção que eu ia fazer, ainda bem que tu já colocou, que justamente a gente não vai colocar a responsabilidade, né, de tudo que acontece com a criança e adolescente, com a escola, com o professor. A gente, na verdade, a gente tem as escolas ainda que estão tão deficitárias. A gente viu a última pesquisa aí que diz que a questão principal da escola, a questão da leitura, do aprendizado, a gente Já não está dando conta. já não está dando conta Imagina disso, né? outros. As crianças não estão conseguindo nem aprender a ler Triste esses dados. e né? fazer a interpretação de texto nas escolas. Então, a gente não pode sobrecarregar mais essa escola. Porém, a gente sabe, nós sabemos que a escola é um ambiente, em algumas situações, mais seguro para a criança. E nós percebemos isso no período que a gente ficou em casa, na pandemia. Isso. Então, se dizia, fique em casa, mas para muitas crianças, para muitas mulheres, para muitos adolescentes, ficar em casa era um lugar de horror, porque era o lugar justamente onde se sofria mais ainda a violência. Então se fez falta a escola nesse momento. Mas a gente luta para que a escola seja um espaço também que se possa trabalhar essas questões. Diferente justamente do que o governo estava trazendo, o governo anterior estava trazendo. Que a história que estava trazendo que a gente tinha um manual para ensinar os meninos e as meninas, né, a mudarem de sexo, mas a nossa luta é para que a gente possa dialogar sobre esse tema nas escolas. Que tema, Eudênio, você vai falar? Falar sobre direitos, falar sobre violência, falar sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos, que a gente muitas vezes fica pensando assim, falar sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos é ensinar a criança a fazer sexo. É incentivar, É né? Como a gente incentivar. escuta muitas vezes. E não é nada disso, é nada mais, nada além, nada apenas de estar dialogando sobre o que se pode acontecer com o corpo da criança ou não. Nós entendemos que quanto mais a gente trabalha os temas, né, quanto mais a gente tem diversidade de diálogo com essa criança, mais ela consegue se proteger. Então,
O trabalho da autoproteção é não esconder. Tudo que vira tabu, tudo que é negado, a gente sabe. Tem até um ditado em uma música, né? Que tudo que é proibido é mais gostoso. Isso. Então, se a gente se cala, faz igual aquele macaquinho do meme, né? Não fala, não ouve, nem... não fala, eu fiz tudo o contrário. Não fala, não ouve, nem enxerga. Aí, o que é que acontece? E agora saiu um novo, que é o de ficar só no telefone, na telinha. O que é que acontece? A gente perde justamente isso que Solange trazia, que vocês traziam, esse contato com essa criança. Então, tanto em casa como na escola. Então, o importante é que nós, enquanto adultos, né, seja a mãe, seja a responsável que está tomando conta, seja o pai, seja a professora, seja a tia, possamos observar o comportamento dessa menina e desse menino e buscar o diálogo. E não é buscar o diálogo só quando perceber que a criança mudou de comportamento, é buscar o diálogo desde o início, alertando para que a criança possa também dizer não. Se a gente começa a, de certa forma, colocar no tabu até as partes íntimas das crianças, ficar só com a musiquinha do cabeça, ombro, joelho e pé, para esconder que a criança tem partes íntimas, como a criança vai saber que está sendo violentada? Ela vai sentir, porque a criança, ela sente. Nós que somos adultos, se a gente chegar em algum lugar, né, e sofrer um assédio, algum homem passar a mão numa parte nossa que a gente não gosta, a gente sente. Você paralisa também? Paralisa. Imagina uma criança, então ela vai sentir que aquele toque não é um toque de carinho, que aquilo ali é uma agressão, mas ela não vai conseguir, dependendo da faixa etária, expressar. Então é importante que desde que a criança entenda, né, a gente possa falando dentro do seu linguajar. Isso aqui é sua parte íntima, aqui ninguém pode tocar. Se alguém tocar e pedir para fazer isso escondido, se alguém tocar e disser que não é para falar para ninguém, se alguém tocar e lhe ameaçar, dizer que vai fazer alguma coisa contra você, contra o seu familiar, aí sim você é que tem que dizer mesmo. Alertar nesse sentido para que a criança possa compreender e se sentir protegida. Por quê? Se a criança confia, se ela confia em você, ela vai lhe pedir ajuda. Então, por isso que a gente tem que fazer o alerta para as professoras e para os professores. Isso. Porque às vezes a relação de casa é tão conflituosa que ela não confia nas pessoas que estão em casa. Então, ela pode levar isso para a professora ou para o professor, porque é a segunda casa da criança, digamos assim, né? Tá? A convivência do lar, depois está na escola, do lar para a escola. Então, procura ajuda, então. Aí, vamos entrar em desespero? Não. Claro que é muito difícil você escutar uma situação dessa e você fica dizendo, o que é que eu vou fazer? Como o Paulo estava dizendo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou denunciar? Né? Como é que eu vou dizer para essa mãe? Então, vamos fazer os trâmites legais. Vamos, se a gente der para conversar com a mãe, dependendo da situação, porque aí é uma coisa, né? Cada caso é um caso. Isso. Não é uma regra de matemática, que 2 e 2 são 4. Estamos falando de pessoas. Justamente. Cada situação é uma situação diferente. Então, é preciso que a gente tenha essa também sensibilidade de observar. Se a criança lhe procura para lhe denunciar uma situação de violência que ela está vivendo, não fique fazendo caras e bocas. Meu Deus, isso aconteceu. Nada disso. Ouça, tente se manter o máximo que você puder de tranquilidade, apesar do que você estiver escutando. Acolha essa criança, mostre que está disponível e diz para ela, seja sincero, se você disser, eu não sei o que eu vou fazer, mas agora eu não sei o que eu devo fazer, ou que atitude eu devo tomar. Mas eu vou me informar e vou buscar ajuda. Até porque para não mostrar assim, um medo e a criança dizer, caramba, e agora? O que está é acontecendo comigo? E não, né? E não tá com segurança. Imagine a mim, né? E você falou uma fala aí muito importante, que é ouvir a criança é proteger. Não é isso? Porque se a gente der espaço para ela, a gente está conseguindo também proteger de alguma forma. Se ela já foi violentada, ela vai precisar desse acolhimento muito mais sério, né? Dizer assim, caramba, eu estou protegida de verdade, eu sei que vai fazer isso, vai haver uma penalização. Eu sei que eu posso confiar. Eu posso confiar. Então, daí, esse entendimento aqui, eu acho que é bastante valoroso, a gente ampliar essa atenção para as crianças. E também acabar com aquela cultura de dizer que criança mente, né? Que tem muita criança, não, isso é mentira, ela está inventando. Né? Tanto essa cultura do criança mente só, quanto a gente adulto tem uma mania de que quando uma criança não quer se aproximar de uma outra pessoa estranha, a gente quer forçar a barra. Isso. Não, mas fale, tem que falar, educação. Sim. Né? E aí muitas vezes você está
forçando essa criança, impondo a ela que ela tenha um contato mais íntimo com alguém que está fazendo algo com ela. E você não sabe ainda. Né? Então é uma situação muito delicada. O espaço da criança precisa ser muito bem delimitado e respeitado. Né? A gente entende às vezes que a criança é uma posse do adulto e tem que fazer tudo que o adulto manda, literalmente. Né? É ordem, é permissão que não é dada, de fato. Né? E aí você sai desse circuito onde a criança se reconhece como um ser autônomo, que todos nós somos. Né? A gente nasce seres autônomos e dentro dessa nossa autonomia a gente sabe, mesmo quando a gente é miudinho, o que é que incomoda a gente. Exatamente. Só que a gente é reprimido a falar desse incômodo. E a gente tem que mudar essa cultura, né, Lidiane? E ela estava falando também de uma coisa sobre o telefone, sobre a tecnologia, né? Muita gente, muitas mães e pais entregam um telefone à criança achando que ela está segura E ali em casa, no quartinho. É o para ele jeito ficar que quieto. tem dele ficar quieto. Vamos prestar atenção, que hoje em dia as crianças parecem que já nascem com um chipzinho sabendo ir para tudo que é lugar e vai acessar coisas que não devem, né? E o que caminho não para podem. elas, pela tecnologia, é muito aberto. Isso, exatamente. Então, a gente tem, como vocês estavam falando, né, duas coisas aí que eu queria comentar. Primeiro, essa questão da cultura. Então, nós temos no nosso país uma cultura, além de ser uma cultura patriarcal, que dá todo o poder para o homem, a gente também tem uma cultura muito adultocêntrica, que é justamente achar que o adulto tem o domínio, né, e manda. É a pessoa que tem um poder para mandar na vida da criança. Isso antes do Estatuto da Criança e Adolescente, a gente via, a gente ainda vê hoje, mas a gente via assim de forma mais prática. Por exemplo, achava-se que antes do advento do Estatuto, que criança era adultos miris. Então a gente escuta até hoje, quando muitas pessoas dizem assim, mas fulano, depois dessa história do Estatuto, agora a mãe e o pai não podem mais, né, repreender seu filho ou educar, como se educar fosse só bater. E na verdade, vê, hoje em dia dá para bandido, porque se tivesse seguindo, antigamente se levava para o trabalho, né? Aí saía de casa, o menino ia junto, né? Aí a menina ia junto, então dava trabalhos que muitas vezes atrapalhavam o desenvolvimento físico dessa criança, também o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento da educação. Só depois do Estatuto é que a gente começa a ter uma mudança de compreensão de que essa criança ela não é um adulto mirim. E no futuro dessas crianças que você está falando de antes, a gente viu muito adultos arrependidos, né, de que não teve a oportunidade de estudar, Sim. porque tinha que trabalhar, né? Muitas mulheres que tiveram filhos com 11 anos, com 12 anos. Isso. Não é isso? Porque se autorizava o homem já adulto ir na casa de uma família, mas é para casar. A mulher não foi feita para casar e ter filhos, então se levava a menina, ainda não estava nem com seu desenvolvimento físico completo para ser mãe. E hoje em dia não. O Estatuto vem dizer para a gente que criança e adolescente é sem desenvolvimento. Então isso já restringe. E também dizer para a gente que se um adulto pratica sexo com uma criança abaixo de 14 anos, isso aí é um estupro de presumido. Um estupro presumido. E a gente ainda ouve, como eu ouvi ontem, uma pessoa dizer, ela tinha 11 anos, ele tinha 34. Eu tentei impedir, mas a pessoa, no caso que era mãe junto, deixou essa relação acontecer. E aí a gente se questiona, né? Em muitos momentos. Aonde é que a gente ainda vai chegar com essa cultura? Quando é que a gente vai aprender, né, que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles precisam de fato de proteção, precisa de esclarecimento, porque quanto mais esclarecimento a gente puder dar para essa criança, mais a gente vai poder evitar essa questão justamente de já conseguir ou chegar só quando uma criança for para a denúncia. Porque o importante e o interessante é que a gente possa prevenir, fazer a prevenção. Se eu dou orientação, se eu busco a autoproteção, eu vou dar orientação e a gente vai conseguir minimizar, porque a gente vai conseguir, de certa forma, proteger. Porque na primeira tentativa a criança já vai compreender, já vai buscar ajuda. Se eu não busco a autoproteção, só vou saber, muitas vezes depois que a criança já ficou adulta.
Como no caso da Joana Maranhão, eu já ia dizer outra Joana, Joana Maranhão, que foi a nadadora, né? E por isso que teve a lei, porque muitas vezes também, quando as pessoas descobriam, quando já era adulta, diziam assim, agora já passou demais, o crime já não é mais, não está mais em vigor, pronto. Aí com a lei de Joana Maranhão, o que é que aconteceu? Hoje em dia você pode fazer uma denúncia quando você já está adulta, de uma situação de violência sexual que você sofreu. Então, assim, a legislação, ela vem avançando. O que precisa avançar junto com a legislação também são as pessoas e também a punição. Porque a lei, ela não vai fazer nada sozinha, somente no papel, né? Como a gente diz com a Lei Maria da Penha, se a gente pegar a lei e engavetar, não vai fazer nada. Isso. O estatuto tem mais tempo. Se pegar e engavetar, não vai fazer nada. A gente precisa fazer com que esses agressores eles sejam punidos, porque a impunidade, como a gente já fez uma campanha há alguns anos atrás, a impunidade é cúmplice da violência, que é o que nós vimos no caso de Araceli. O crime de Araceli já está completando 50 anos esse ano e os agressores ficaram impunes. Isso uma é porque menina ninguém de 8 sabe. anos de idade, né? E vale lembrar que, na verdade, o crime de Araceli é o crime que veio como base para o 18 de maio, né? Para a gente retomar aí um pouquinho, para as pessoas entenderem e se contextualizarem. O crime que aconteceu com a Araceli lá nos anos 70 foi o que embasou a campanha do 18 de maio e o que faz ela existir hoje, né? E o que motiva, digamos assim, essa luta todos os dias. E quantas Aracelis, na verdade, não tiveram de lá para cá, né, Ido? Antes também desse caso que chamou a atenção, por conta da crueldade, né? Que acharam pouco sequestrar uma menina de 8 anos, acharam pouco violentar o seu corpo, ainda assassinaram e ainda derramaram ácido em cima desse corpinho por conta da violência. E toda uma sociedade, isso aconteceu no Espírito Santo, em Vitória, e toda a sociedade que viu. Porque se a menina foi sequestrada no meio da cidade, se a menina foi devolvida para a cidade, não é possível que ninguém tenha visto. Alguém viu, mas silenciou. Assim como muitas pessoas silenciam até hoje. Então, o convite, né, que a rede faz de enfrentamento é justamente isso. Hoje, Pernambuco passa bonito na proteção, né, contra a violação de direitos de criança e adolescente. Esse convite está para todas as pessoas, então. Mesmo que eu não seja mãe, mesmo que eu não seja professora, mas se uma criança vem em busca da minha ajuda, eu preciso denunciar. Se uma criança vem dizendo para mim que sofreu violência, eu não posso duvidar, porque como o Solange estava falando, também se coloca essa desculpa. Não, a criança está mentindo. As pesquisas mostram que as crianças não mentem com relação a isso. Porque não é fácil você ir para uma delegacia. Não é do fruto de imaginação, né, de criança. Aí você vai prestar depoimento uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai abrir investigação. Por que eu vou estar inventando isso? Isso não é uma situação de brincadeira, isso não é uma situação fácil, não que ninguém quer que aconteça. Não é uma situação que agrada a ela. Justamente. Né? Então é importante que a gente possa estar dialogando no sentido da autoproteção, que a gente possa estar observando os comportamentos dessas meninas, desses meninos, porque elas mudam e eles mudam de comportamento, né? Muitas vezes a criança é muito expansiva e depois ela se retrai. Muitas vezes a criança volta a como se estivesse regredindo, fazer xixi na cama, querer chupeta, tipo assim, eu quero me proteger, eu quero voltar a ser bebê. Muitas vezes fica mais agressiva, bate, às vezes ela é mais silenciosa e ela se torna agressiva, briga com todo mundo. Observe, alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo com essa criança. Então vamos se aproximar, vamos dialogar, vamos mostrar confiança e vamos denunciar. Às vezes os adultos dizem assim, mas é só apenas uma suspeita. Uma suspeita. O que é que eu faço com a suspeita? Eu vou denunciar. Porque não cabe a mim, não cabe a você investigar. O papel de investigar é o papel da polícia. O meu papel, enquanto sociedade civil, né, enquanto mãe, enquanto governo, enquanto instituição não governamental, é fazer a denúncia, como o Estatuto orienta. E a polícia vai fazer o seu papel de investigar. E a gente pede licença aqui à nossa querida Ediane para a gente já entrar aqui nos nossos comentários. Porque já temos aqui no nosso Facebook, tem a nossa querida Benícia. Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. Eu queria pedir um favorzinho para quem entrou comigo aqui no comecinho da live. Eu entrei logo no começo e eu vi que um monte de gente entrou.
E eu perdi, tá, gente? Os comentários da live aqui, eu saí sem querer. Eita. Aí eu não consigo ver quem comentou comigo antes da hora que eu caí da live. Por isso que eu pedi um papelzinho aqui agora nos bastidores para pedir apoio também aqui da nossa câmera game, mandar os prints, se possível. E se você tem alguma dúvida, deixou algum comentário importante, deixa novamente aqui na live embaixo, que a gente vai ler justamente agora nesse momento. Né? Só Pronto, quem tá a com gente. Benícia do Centro das Mulheres do Cabo tá dando bom dia. Djane Alves, a Nana, bom dia, paz e bem a todos. Ela também diz assim, oxe, mulher, bom dia, paz e bem, bom dia para esta mulher que é o Ildiane, guerreira, e para todas vocês, amo todas. E o Centro das Mulheres do Cabo, tema super importante e urgente de discutir e refletir. Isso, aqui na live até o momento, a partir de onde eu caí, nós estamos com a nossa querida Nívia. Levantei já, viu, gente? Por favor. Nossa querida Nívia Soares, que esteve aqui com a gente Isso, também, é advogada, tá aqui acompanhando a live junto com a gente. Tereza de Lira tá dando bom dia aqui pra gente. E aí eu vou esperar que o pessoal me mande aí os prints, né, da conversa para eu poder ver quem estava um pouquinho antes. E reforçar um pouquinho, Yuri falou uma coisa que chamou um pouco a atenção, a questão dessa sensibilidade, desse cuidado que a gente precisa ter. Né, da responsabilidade que a gente assume com essa criança de não negligenciar essa escuta. Né? A escuta é a base de tudo. A escuta desde a primeira infância, desde que você fica nenenzinho, desde a gestação, a criança escuta a gente. Né? Então, esse papel da gente de dialogar com as crianças, de se permitir o diálogo, é base para tudo. Não é só do enfrentamento da violência infantil. Né? É base para uma boa educação, é base para uma autossegurança dessa criança, para ela crescer um ser realmente que reconhece a própria dignidade, que reconhece onde pode ir, o que pode conquistar. Né? Eu acho que esse diálogo, Hilde, que você trouxe pra gente é muito importante em todos os sentidos. E aí ele fortalece muito essa base de confiança da criança com a gente, né? Para justamente quando acontecer um momento como esse, a criança se sentir, não, eu vou conversar com manhinha, ou eu vou conversar com tia, ou eu vou conversar com vó, porque vó me escuta. Sim. Né? E aí a gente dá andamento a esse processo que a gente não queria que acontecesse, mas se aconteceu, a gente precisa ter uma ação. E vou pontuar também uma coisa que foi falada aqui, dessa importância, né, desse trato dessa criança que foi violentada, que tem aí esse amparato, né, psicológico, porque senão ela vai crescer uma criança adoecida. Isso. E pode ter um gatilho aí na vida adulta que seja muito ruim, porque ela não conseguiu se desprender do passado terrível que teve. E essa proteção, né, esse cuidado, esse atendimento psicológico, essa proteção da família é muito importante. Por que eu falo isso? Porque há relato de outras pessoas que sofreram violência e na fase adulta, quando começa a ter um relacionamento, começam os entraves. Isso. Começa a trazer à tona algo que ela não queria relembrar. E isso também implica no relacionamento, na vida adulta, da família, inclusive. Se essa mãe ter filho, se não tratada, né, ela também vai querer super proteger essa criança, e a criança Isso. vai ficar sem saber de tanta proteção essa que ela não consegue entender porque ela não foi passada. E esse tratamento, esse acompanhamento, esse apoio, essa rede, né, a família junto consegue minimizar esses traumas aí, né? Isso e o Diane. Então, isso que a gente precisa ter cuidado, porque a gente não tem noção do mal que a gente vai causar na vida dessa criança e que vai perdurar para a fase adulta. Então, se eu sinto, né, que eu tenho o meu corpo violentado desde a minha infância, como é que eu vou começar a aprender a me relacionar com as pessoas? Afetivamente, amorosamente, mas também nas outras relações sociais. E a gente sabe também que precisaria de um acompanhamento psicológico, mas minimamente os estudos dizem que seriam 5 anos. E quem tem, né, condições de fazer um atendimento durante 5 anos? Não são poucas pessoas que têm esse direito. Então, uma das coisas que a gente também precisa trazer para a responsabilidade é chamar, né, os poderes públicos para essa responsabilidade. Chamar a atenção que, se a gente não conseguiu minimizar, né, e proteger e fazer a prevenção, nós precisamos dar conta a partir do momento que a criança sofreu a violência, da responsabilização do agressor, mas do acompanhamento dessa menina ou desse menino. Então, por isso que um dos focos também desse ano da campanha é que a gente chamando a atenção para o governo do estado de Pernambuco
poder fazer a revisão do plano de enfrentamento. O plano de enfrentamento é um plano que ele veio como orientação nacional, a partir dos anos 2000, e depois para os estados e depois para os municípios. Então, nosso estado, ele até agora, o último foi decenal, e ele venceu em 2018, foi de 2008 a 2018, e a gente ainda não conseguiu fazer a avaliação e a construção do nosso plano. Então, a rede de enfrentamento do estado de Pernambuco, no dia 18 de maio, o nosso, digamos assim, o cume da nossa luta foi realizar uma audiência pública junto com a Comissão de Direitos Humanos, com a deputada Dani Portela, e sair, né, depois da Alep, com as crianças e adolescentes até o Palácio das Princesas para entregar uma carta de reivindicação, justamente solicitando que a gente possa fazer a revisão. Essa carta foi aceita, foi recebida não pela governadora, mas por assessores e pela secretária executiva da criança e do adolescente, que se comprometeram de levar para a governadora para que esse plano ele possa ser garantido a revisão esse ano, mas a gente também chama a atenção que revisitar o plano, avaliar e refazer esse plano, se ele não tiver orçamento para ser executado, ele também não vai adiantar. Então, precisamos fazer as coisas paralelamente. E a gente sabe também que, nesse momento, está se construindo o PPA, a LOA. Então, é importante que, junto, paralelamente, a gente possa garantir, não é, justamente as políticas públicas voltadas para a criança e adolescente. Nós temos os CREAS, mas a gente teve, não é, um corte muito grande nessa parte de orçamento para a proteção de crianças. É importante que esse orçamento chegue e que a gente possa garantir atendimento psicológico, atendimento social, atendimento jurídico, que a gente possa garantir, em alguns momentos, atividades de prioridade também de prevenção, que a gente possa garantir que a gente possa estar na sala de aula conversando e dialogando com as meninas e com os meninos. O nosso desejo mesmo é que a gente possa estar, né, como no currículo da criança. A gente tem, né, aí muitas escolas que são já parceiras, né? Parceiras, a gente tem muitas escolas que estão em horário integral, e nesse horário integral a gente possa trazer temas, né, que a gente possa falar sobre direitos humanos. Porque nesses temas que a gente pode falar sobre direitos humanos, a gente vai trazer para as crianças, para as meninas e para os meninos questões importantes como essa. Sim, isso. Eu acho que são coisas realmente que a gente precisa sempre estar pontuando, batendo no martelo insistentemente para fazer acontecer, né, Nádia? Eu costumo comentar aqui com as meninas que quando a gente fala de lei, é tão essencial que a gente divulgue que a lei existe, né, que a gente defenda o que está naquela lei, que muitas vezes isso nem acontece. Né? Muitas leis são promulgadas, estão aí vigentes, e as pessoas na sociedade desconhecem que eles existem. Né? Então, além de chegar, propor e promulgar uma lei, vamos trabalhar também e permitir que essa lei seja divulgada, permitir que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tenham acesso ao que a lei assegura. Né? Porque não basta simplesmente eu chegar, determinar que você tem direito a isso, beleza, promulguei, e prio, ficou por isso mesmo. Né? E aí fica negligenciado todo o atendimento posterior à promulgação, todo o acesso, todo o conhecimento, tudo que a lei englobar. Né? E quem perde com tudo isso são as camadas mais pobres, né? Que estão Principalmente. muito mais em vulnerabilidade, Isso. né? Porque eu acredito que os números de casos de violência dos nossos crianças e adolescentes estão mais nesse meio de vulnerabilidade social. Sim. Justamente porque a política pública não chega muito junto. Então, quando chega, é partida, né? Então, assim, não consegue abarcar todos essa proteção que deveria ser. E a escola, né, com essa questão da divulgação de políticas, da legislação, deveria ter isso, inclusive nas escolas, né? Sim, é como o Ildo falou pra gente, tem coisas que precisa se pensar e começar a colocar dentro da grade curricular das escolas. Tá? A escola não tem só que ensinar 2 mais 1. Assim Não tem como... que ensinar EIOU. Tem que Exato. ensinar tudo que tem a ver com o desenvolvimento da criança. Exato, eu acho que deveria ter. Como na faculdade, né? Você tem as cadeiras eletivas e tal. Isso. Você, na escola, deveria ter esses processos acadêmicos desde já para os pequeninos, né? Porque elas são os nossos futuros. Isso. Devemos cuidar e deveremos
dar essa visibilidade muito maior. Assim como tem o Lei Maria da Penha Vai à Escola, deveria também ter essa integração geral, né? Assim, já fazer parte do quadro. Isso. Um período de X de atividade, principalmente escolas integrais, né? Principalmente. Agora tu falou do Maria da Penha para a escola e eu voltei nos anos 90. Porque nós estivemos lá no Centro das Mulheres do Cabo, justamente depois do Estatuto da Criança e Adolescente. É um projeto que era o Estatuto na Sala de Aula. Então a gente ia, né, junto com os jovens comunicadores, a partir daí teve o projeto dos jovens comunicadores, então nós íamos com as educadoras, com os jovens educadores para as salas de aulas para conversar com as crianças, com os professores sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para desconstruir essa história de que o Estatuto veio para dar direito demais à criança e adolescente e não para a questão da proteção. Então, realizamos esse projeto. Então, se nós, enquanto instituição não governamental, com ONG, a gente consegue realizar, essa é uma prova de que se a gente traz isso para o âmbito da política pública, conseguimos realizar. Então, é nada mais, nada menos do que isso. A gente poder levar para a sala de aula as informações também. E eu acredito que o Estatuto, né, teve um avanço muito grande enquanto legislação. E, diferentemente do que pensam aí de dar mais direito para a criança ou adolescente, muito pelo contrário, está ali claramente dizendo quais são os seus direitos e também quais são os seus deveres, né? Isso. Você não só tem direitos, você tem deveres. Isso. Se você cumpre direitinho, tá tudo certo. Se você cai aí, né, num desvio, você vai Também sofrer tem as sanções. também vai ser sanções. responsabilizado. Você vai ser responsabilizado. Então, assim, não existe isso, dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para dar mais direito. Não, muito pelo contrário, veio dar essa visibilidade e dizer, olha, você tem seus direitos, mas suas obrigações você também tem que cumprir. Se não cumprir, você vai ser penalizado, né, dentro Isso. da sua faixa etária de idade, observando Lidiane, isso. até que ponto a religião atrapalha ou dificulta a essa criança de ter acesso ou de falar com alguém que está sendo abusada? De dizer para alguém, né, Sim. que está sendo abusado. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa também, focando para essa questão da religião, é porque tem muitas religiões que traz muitas culpas para as pessoas. Então, a gente precisa ver Deus não só como um ser que está trazendo culpa e dando responsabilidade e culpabilizando. Se a gente entende Deus como um ser de amor, Jesus veio e pregou o amor e não a discórdia, como é que a gente pode estar culpabilizando? Então é importante que a gente compreenda, porque a religião vem dizendo assim, a sua culpa. Pode estar trazendo assim, porque o julgamento vem a partir das roupas. Então, Isso. você não vestiu a roupa adequada. Você não se comportou Você não se adequadamente. comportou do jeito que se diz que A é para se menina não cruzou a comportar. perninha do jeito que era para cruzar. Justamente. Então, dentro das igrejas, dentro de algumas religiões, se dá autoridade a esse homem a poder fazer tudo. E se tira, né, a autoridade, coloca essa mulher como submissa. Então, essa mulher ela já é submissa desde a infância. A criança é submissa porque é criança, independente do sexo, masculino ou feminino, porque deve a obrigação e dever ao adulto, independente do que aquele adulto esteja fazendo com ela. Exatamente. Não dá não permite essa questão de chamar a atenção da criança, pensar assim, não, isso está errado, não pode. Mesmo que ele seja adulto, mesmo que ele seja meu pai, vai dizer assim, olha, você deve honrar seu pai e sua mãe, como independente do que esse pai, do que essa mãe faça. Independente desse pai ser um agressor e violador, não, mas Deus quis isso. Então, E só esclarecendo, viu, Idiane, desculpe me atrapalhar, porque a gente vê muitas notícias de abusos dentro das igrejas, né? Sim. Onde a gente está procurando uma coisa, mas encontrou outra. Infelizmente, né? Vindo de pastores, de padres, de seja lá quem for. isso vai também de encontro com o que a pessoa acredita. Então, o que é que acontece? Os homens nesses lugares se aproveitam dessa questão. Então, eu vou estar ali acima de qualquer suspeita. Então, Exato. se uma criança faz uma denúncia disso, eu abafo. É mais fácil de abafar. Ou eu uso do meu poder, da minha autoridade, de dizer que eu posso. E a criança fica lá submissa, a mulher fica lá submissa. Então, a gente precisa, quando a gente traz esse debate para a escola, quando a gente traz esse debate para outros lugares, a gente vai principalmente dizer que para a criança, para a mulher, que a culpa não é sua.
Porque muitas crianças são vítimas, muitas mulheres sofrem agressão e perduram durante muito tempo pensando, não, mas a responsabilidade e a culpa foi minha. Fiz alguma coisa. Como é que eu vou denunciar isso? Teve alguma coisa em mim que foi errada, justamente por conta dessas culpas que a gente fica colocando. Muitas vezes através do ser da religião para as pessoas. Exatamente. Você falou também aí uma coisa que eu queria questionar, é sobre esses adolescentes, por exemplo, que estão numa faixa etária de 13 anos, 14, mas que já tem um super corpo, e as pessoas dizem, não, mas ela queria, né? Usando disso, muitas vezes essa aqui ainda é uma fulana criança, já está formada, já já tá está toda formada. formada. ela já tem É. entendimento do que ela quer. Não, não é assim. O corpo dela não diz nada. Você tem que obedecer a questão, respeitar, né, a questão Até porque o corpo é do dela, período, né? o corpo é dela. Né? E tem que estar atento a essas questões, porque, não, eu não sabia. Né? Porque sempre se utiliza desses termos, né? Eu não sabia. A gente vê muito isso por aí. Não, aquela menina nem parece que é um adolescente. Então, já vai lá Emoção e... daquele tamanho, um mulherão. E quando você vai conversar, você vê que a mente é totalmente de uma criança. Então, isso faz com que uma outra violência fique muito invisibilizada, que é a questão da exploração sexual. Que é uma luta nossa também, tirar dessa invisibilidade essa questão da exploração sexual. Porque quando se comete a violência sexual com a criança da primeira infância, eu sempre digo isso, no período da primeira infância, de 0 a 6 anos, ai, que absurdo, o que aconteceu, não sei o que horrível. Quando acontece isso, já na pré-adolescência, passou dos 13 anos, principalmente, é como se tivesse autorização. E o Estatuto diz que criança e adolescente é sem desenvolvimento, então está em desenvolvimento ainda. Então, um adulto não é autorizado. Se fosse uma situação em que um adolescente mantivesse relação sexual com outro adolescente, é outra história. Mas um adulto, uma pessoa já formada, depois dos seus 30 anos, depois dos seus 18 anos, dos seus 29, manter-se relação sexual com essa menina, muitas vezes vai pelo jogo sutil da questão da conquista. E às vezes Um a cara de 30 adolescente e poucos anos, acha, muito mais experiente, né? acha que está Sabe chegar lá. nessa historinha da conquista e depois, Isso. chega, pratica a relação sexual, engravida a menina, deixa pra lá, né? Aí, muitas vezes, essa menina passou por situação de abuso sexual dentro de casa, aí já vem com essa responsabilidade, com essa culpa e termina se envolvendo em alguma história de exploração. Ou sai com uma pessoa, porque isso aí fica muito sutil. Na exploração sexual, o adulto vai se utilizar, não é, da imagem ou do corpo da criança, do adolescente ou da menina, muito mais para obter o lucro. Então, ele vai vender. O que a gente viu muito que bombou agora no período da pandemia, que as pessoas ficaram sem dinheiro e as meninas e os meninos nos quartos e as mães pensando que estava tudo bem e fazendo fotos das partes íntimas e vendendo como pacotes de pets. Acho que é esse nome que se dá na internet para ter dinheiro. Acho que teve uma reportagem depois muito grande sobre isso, falando, até um dia desse a gente estava falando. Então, a partir do momento que você tem essa relação com essa menina, né, com essa criança, e faz a troca através do dinheiro ou de qualquer uma outra coisa, é uma situação de exploração sexual. Isso geralmente acontece na faixa etária maior, como você estava falando. E aí, o que se usa como desculpa ela sabia, ela escolheu, ele quis, ele já teve autoridade de dizer isso. E a gente sabe que a conversa não é bem assim. E uma fala terrível, né, do antigo presidente, né? Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte, né? Vamos para a imparcialidade que a gente tem que ter, né? E Vamos aí respirar. Inclusive, né, só Paulinha, rapidinho. Encher a nossa titela de ar. Só rapidinho, Paulinha. E também dizer que é crime você compartilhar a imagem, né? Isso. Venha lembrar aqui a vocês que não compartilhe, recebeu no celular, faça um Compartilhar e bloqueio, deixar denuncie. salvo. Pense Tudo numa isso é bronca, esse crime. negócio de compartilhar a imagem, que as pessoas não Isso. sabem. Sai mandando pra todo mundo. Tanto É a uma imagem de bronca isso, viu? exploração, quanto a imagem de crimes. Isso. Né? Imagens vazadas aí de quem morreu e por aí vai. É crime, viu, gente? Então se resguardem, evitem estar Se liga. salvando, recebendo. Bloqueie esse tipo de contato, na verdade, que gosta de mandar essas coisas. Que já, E aí- já diz quem a pessoa é, né? Exato. Vamos lá, aqui no Instagram, recuperando aqui que a nossa Sim. câmera girl me ajudou. Deixa eu dar um oi aqui.
Pra Andréa Carla, que entrou quase igual comigo no início Andréa da live. Carla, lá de Enseadas. Olha aí. Um beijo pra você. Seja bem-vinda. Nossa querida Silvana também está acompanhando aqui com a gente desde o comecinho da live. Francisco Pires, meu técnico de segurança do trabalho. Cheirão, ó, eu tô blogueirinho igual você, viu? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Marlon Nascimento, Rúbia Ferreira Costa. Nossa querida Stephanie Ferreira estava aqui também acompanhando a live. Deixa eu ver quem mais. Maria Rafa tá dando bom dia, mulheres maravilhosas. Nossa querida Moniquinha Polinário, lá de Olinda, tá dizendo aqui, bom dia meninas. Para todos um lindo dia e abençoado para todos nós. Amém. Sigamos aqui, deixa eu ver. Genilda Barbosa também tá acompanhando aqui desde o comecinho, dando bom dia pra gente. Adiele Barros Nutri também tá dando bom dia aqui. Glauci Barbosa também tá online. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu passar para aqui agora pro ao vivo. O anterior foi recuperado e lido. Deixa eu ver. Rai também tá aqui acompanhando. O Rubi ainda deixou um comentário aqui assim. Tem um tema muito bom sobre a OMS que está aprovando sobre o Estatuto da Criança. Eles estão aprovando que crianças terem relação aos 8 anos e ser tocada desde a infância maternal, que é um absurdo. Não sei se está por dentro disso, Ilja. A gente pode levantar depois, trazer essa informação de forma mais firme para os nossos ouvintes. Clodoaldo Gomes, meu querido amigo, está acompanhando a gente aqui na live também. Ele que é um defensor ferrenho do 18 de maio. Nossa querida Jaque Epiladora também está aqui acompanhando. Gustavo Silva. Jaqueline ainda disse aqui, eu lembro disso. Já não sei mais o que é que você lembra, Jaque, mas está dentro do conteúdo aqui que a gente estava discutindo. Sara Mulheres do Cabo também está acompanhando a gente aqui. Bom dia com essa bancada oxente, mulher e Hilde. Já que disse aqui pra gente, às vezes as profissionais nem acreditam no que as crianças falam. Infelizmente, a teoria e a prática são bem diferentes. Exatamente isso, já que é lamentável. E é isso que a gente, na verdade, vem tentando mitigar aos pouquinhos nesse trabalho de formiguinha que a rede faz, que a gente vai fazendo e informando vocês a respeito do tema. E por fim, Gustavo Silva também está aqui acompanhando a gente na live, mandando mãozinha assim, ó. Muito e no nosso bem. Facebook, Ionice Medeiros, a mãe da nossa querida Nádia Medeiros. Sempre bom dia, abençoando o nosso sábado. Obrigada, viu, Ionice? E Carlos Paulino diz, bom dia, eu adoro o Oxe Mulher. Nós também. Oxe, homem. E aqui no WhatsApp temos a Wanda de França, né? Que ela diz, oi, cheguei. Atrasada, mas cheguei. Né? Aí, beijos a Hilde, a todos vocês. E a minha querida Sol da minha vida. Wanda, um beijo, querida. Beijos, Wanda. E é isso. Eu acho que é importante a gente trazer, a gente dar luz, né, a esse trabalho que vocês fazem. Justamente ao longo desses anos, tanto de ser apoio, né, para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Embasando, na verdade, trazendo o ECA como alicerce para a luta de vocês, né? Que eu acho que ele, acima de qualquer coisa, vem ali realmente dizer o que é X e o que é Y, né? O que é obrigação de toda a sociedade, né? Não era para ser necessário a gente ter que falar essas coisas, não era para ter que ser necessário. Isso é o que a gente existir sempre esse tipo diz, de né, lei, a gente Paulinha? sempre fala, né? Mas infelizmente é necessário. E aí, a partir do momento em que a lei é necessária, é mais necessário ainda a gente estar aqui de forma chata, batendo na cara de cada um de vocês, praticamente assim, né? Então, acho que às vezes a gente precisa ser um pouco mais incisivo, um pouco mais agressivo até, insistente, para fazer entender certas coisas, né? Por mais doloroso que seja a gente imaginar que crianças estão sendo violentadas, elas estão todos os dias, A em gente todas tá as classes gritando, né? sociais. Defendam as nossas crianças. Isso, independe de ser menina e de menino, apesar do número maior ser de meninas, mas acontece com os dois gêneros. Sim. Não Sim. tem distinção de Infelizmente. sexo. E aí a gente precisa sim falar nisso. E é louvável que a rede vem ao longo desses anos tentando fazer crescer, tentando se fazer mostrar o papel da sociedade, a necessidade que existe da sociedade estar atenta a isso. E principalmente ser base para essas políticas públicas, né? Que a gente precisa estar na escola, a gente precisa estar nas associações, a gente precisa estar nas reuniões de bairro, a gente precisa estar em todos os lugares passando orientação, porque a orientação, a educação é base de tudo. E esse 18 de maio, Paulinha, veio justamente para ampliar dar visibilidade, muito embora batemos na tecla, né, de que não queremos estar falando do assunto, não deveríamos estar falando, mas se faz necessário, né, até porque
nós somos os protetores, né? Isso. Os pais principalmente, a escola, é também dever da escola, da sociedade de uma forma geral e principalmente da gente aqui, enquanto comunicadores que temos acesso às redes sociais, às nossas plataformas e rádio, né? Por exemplo, Isso. quem aí está ouvindo, né? Ter cuidado com essa criança, né? Ter cuidado quem entra na sua casa, quem frequenta a sua casa, quem é criança, demonstra aí um pouco de receio com essa pessoa, porque a nossa casa deveria ser o porto mais seguro que deveríamos ter, né? Para as nossas crianças e adolescentes. E lembrando, Nádia, que na verdade é uma chamada de responsabilidade para você se abrir, né, a enxergar, na verdade. É você se permitir enxergar que determinadas coisas acontecem ao seu redor, que às vezes a gente quer ficar assim. Então eu acho que é muito papel da escola, por exemplo, se permitir pensar na possibilidade de que tem alunos ali podendo passar por essa situação. E, poxa, eu vou, por iniciativa minha, procurar quem possa vir até aqui dar uma palestra. Né? Isso. Eu vou, por iniciativa minha, me informar mais a respeito da lei e aí treinar o meu corpo docente, para esse corpo docente estar atento aos sinais das crianças. Eu acho que é muito postura social, Sim, né? Muito com postura certeza. nossa, que Certeza. precisa mudar. Isso Meninas, é com muita tristeza que eu Faz digo isso que a gente vai não, Sol. Eu ainda tenho um recadinho pra você, viu? Não é assim não. Sim, O Wilde sim, vai sim. falar ainda aqui pra finalizar. E no final ainda tem um recadinho pra você. Olha, Só para finalizar, eu queria chamar a atenção de duas coisas. Uma do aumento. A gente está falando aqui, né, da questão da violência, está falando, fazendo apelo. A rede de proteção, a rede de enfrentamento já vem fazendo esse trabalho há bastante tempo. Antes da rede existir, que ela só começou a existir em 95, já tinha as instituições que fazem parte da rede, lutando contra esse enfrentamento, contra essa violência. Do ano passado para cá, o Disque 100, né, somente nos 3 primeiros meses do ano, a gente teve um aumento de 70%. Nossa. Em relação aos 3 primeiros anos de 2022. Um aumento de 70%. Então, se a gente pensa janeiro, fevereiro e março, e a gente vê um número tão alarmante, que são 17,5 mil denúncias registradas pelo Disque 100. A gente vê a importância desse número, né? E a gente vê a importância ainda maior da gente correr atrás e buscar que políticas públicas sejam efetivadas, né, e sejam fortalecidas. Outra coisa é que algumas pesquisas mostram que nós, enquanto mulheres, desde a fase de menina até a fase de adulta, vamos, em algum momento da nossa vida, ser violentada. Em número de 5, 3 vão ser violentadas. Então, só esses números mostram para a gente o quanto é urgente e o quanto é importante que a gente esteja insistindo, dialogando, brigando para que os direitos das nossas crianças e adolescentes sejam respeitados, trazendo o estatuto, trazendo todas as outras leis que vêm, né? E fazendo esse apelo às pessoas que estão, né? Que foram colocadas nesse lugar de governantes, seja ela o presidente da República, seja deputado federal, senadores, sejam os governadores, as governadoras, prefeitos, vereadores, que olhem, né, e que se faça, de fato, sair do papel a prioridade absoluta para as nossas crianças e adolescentes. A rede de enfrentamento, nesse mês de maio, teve uma agenda muito extensa. E nós, enquanto sociedade civil, a rede é paritária e também uma parte de alguns órgãos do governo fazem parte, conseguimos, desde o dia 3, com o lançamento, né, da campanha, fazer uma ação de mobilização não sei se vocês assistiram, na final da Copa do Nordeste, lá na Ilha do Retiro. Os jogadores deram uma volta no campo com a faixa. Então, a gente também realizou vários seminários. O primeiro foi no dia 4, né, falando sobre a temática lá em Recife. A gente realizou o seminário no dia 8 em Vicência, no dia 10 em Glória do Goitá, no dia 11 novamente em Recife, para se apresentar várias pesquisas que foram feitas aqui em Pernambuco, financiada pelo Freedom Fund, o Fundo de Liberdade. No dia 12, em Gravatá. No dia 18 foi a audiência pública e a caminhada, e ainda temos outros seminários. No dia 23 vai ser em Triunfo. No dia 24 é a Secretaria Estadual de Saúde que está puxando esse seminário. No dia 25 a gente tem uma formação sobre o enfrentamento ao tráfico lá no Coletivo Mulher Vida em Olinda, para profissionais. No dia 29, outra formação
Mas já com a arte, com o pessoal da Associação de Arte e Terapia, também em Olinda, no Coletivo Mulher Vida, e no dia 1 de junho em Caruaru. Tá Ah, bem. que A bom, agenda, né? essa A agenda. agenda tá Sabe o que Agenda eu lotada. fiquei imaginando? Vamos esticar essa agenda pro ano todinho delas. É, É o céu, dá pra fazer esse povo trabalhar, que eles não Isso. trabalham. Mentira. Eu acho que é uma luta tão bacana, sabe? Que a gente precisa realmente manter no farol nisso, Willy. A gente precisa fazer com que as pessoas enxerguem a importância desse tipo de trabalho na sociedade. Porque às vezes a gente, sem vocês, sem esse tipo de apoio de rede, a gente fica à margem de receber informação. Né? E aí o Oxe Mulher se coloca também como uma espécie de veiculação, de luz, de farol para vocês. Né? E não só para a rede de enfrentamento e combate à exploração sexual e violência das crianças e adolescentes, como tantas outras bandeiras que a gente vem carregando aqui, como a questão da violência contra a mulher, a questão da fibromialgia, tudo que a gente no decorrer do ano vem trazendo, né, justamente para tirar essas redes da marginalidade, dar mais visibilidade e mostrar a importância dessas atividades que são feitas no decorrer do ano inteiro. isso, Né? e Porque a gente super tem- apoiando, né? E super apoiando. A gente porque... tem normalmente um dia de campanha ou um mês de campanha que leva uma cor ou um lacinho diferente, que seja, mas a gente precisa do trabalho o ano inteiro. Né? Eles trabalham o ano inteiro para a gente ter acesso, para a gente ter um pouco de dignidade. E eu acho que isso é louvável demais, a gente não pode deixar nunca de ser farol para isso. De jeito nenhum, né? E como diria, que façamos bonito, né? Essa Isso. proteção aí da criança e do adolescente, porque a gente é nítido aqui o resultado, né? Que a gente já vem falando do aumento, que a gente precisa ampliar, dar muito mais visibilidade. E o Oxe Mulher continua aqui disponível para você, né? Como entidade, para estar ampliando as suas ações e que a gente fique ciente, né? E um lembrete aí para vocês, né? Estão aí de olho, tá com dúvida, diz que sim, né? Se sabe de alguém que está passando por alguma violência, alguma criança, diz que sim. Minha gente, ajuda a salvar uma vida, porque é disso que a gente precisa. Um chamamento público mesmo de vocês aqui. Isso. E antes de a gente finalizar, deixa eu só dar um oi aqui para os últimos que entraram na live. Gui, KBN Batista, nosso querido Preto na Cozinha, tá aqui online Eita, acompanhando. preto na cozinha, eita, homem Elerê. desenrolado. E esse Paulino preto. Roger S2, ó, acenou aqui pra gente no finalzinho do S2, programa. um beijo, meu amor. Olha a tapioca, viu? Olha o débito, olha o débito. E eu quero aproveitar o finzinho desse Sim, programa para especial. dizer a vocês que a gente tá tendo um movimento aqui desde ontem, de Isso. muitas lágrimas, de uma Eu saudade acho que eu sequei. antecipada. Será que ela secou? Eu acho que não, porque eu sei que é um balde quase que sem fim. Mas a nossa tenho querida nem- Solange Lima está fazendo aí, iniciando uma nova jornada. Isso. Mas Novo projeto lindo, isso, né? uma nova jornada que nada tem a ver com o Oxe. O Oxe, ela é patrimônio. Isso. Então ela Tombado, não né? vai sair do Oxe de jeito nenhum. A gente não permite, tá? É quase uma coisa assim, meio que Sacramentada. sacramentada. Eu tava procurando a Que palavra, ótimo. Nádia, já muito obrigada. E mais em virtude dessa transição, o Sol vai precisar se ausentar com a gente por um período. Ela vai entrar Isso. de férias, merecidamente, Isso. me fazendo inveja, inclusive, tá, gente? Porque ela já é a segunda férias que ela vai tirar no ano e eu tô já há um tempinho querendo férias. Estamos querendo férias também, né, Nada? Já É, tá gente. Mas do Oxe ela não tirou Não, férias, do- não. Do não. Oxe Aí é a estarei nos primeira. bastidores. Isso. Aí ela vai estar escondidinha durante um período, Catucando vocês de onde? catucando a gente. Mas aí depois ela volta, tá? Só pra deixar Isso. claro pra vocês que a partir do sábado que vem vocês não vão mais os raios de sol da nossa sol particular. Mas ela vai estar com a gente nos bastidores e vai estar com a gente assim que terminar essas férias dela, ela tá de volta iluminando aqui Em o breve. dia a dia da Exato, gente. né? Até porque, né? E não, você chorar não, deu crédito. E solzinha, né? Ela Até tem... porque não é uma despedida, né? Exatamente, Sim, por isso justamente. que não vamos chorar, né? Não vamos. Ontem eu liguei pra ela. Mas, Ligou, eu vim aqui fazer chorar ao vivo. bom, mas aí a gente entende, né, que é necessário e a gente, como companheira, super apoia esse projeto dela, né? Muito Estamos obrigada, aqui minhas amigas. sempre juntas, né? E misturadas, né? Porque o trio Parada Dura é um trio, né? É, Então, As afrontosas não estão se desmanchando. exatamente. Né? Na Muito pelo verdade, a contrário. gente não se juntou à toa, né? Então, Isso. sempre há um propósito, né? E esse propósito deve ser respeitado, o caminho que cada um individualmente, né, tem, porque Paulinha tem um projeto dela, eu tenho o meu particular e o Oxe é um conjunto. E nada impede que outras atividades aconteçam para a pessoa. E a gente só deseja
muito sucesso e que essas férias não se prolonguem muito. Por Só favor. um recado, viu? Por favor, viu? Obrigada, gente. Agradecer a cada um de vocês que participaram com a gente agora. Agradecer ao Ildiane, né, que mais uma vez está aqui com a gente. As meninas do Centro das Mulheres do Cabo, ao qual não vou colocar mais, né, as lives no ar, vai ficar por conta da nossa querida Stephanie, vai assumir. E agradecer a cada um de vocês sempre. Volto logo. Por Se favor, Deus quiser. agradecendo a Hilda e a todo mundo que participou. Sábado que vem a gente está de volta aqui, continuando a nossa programação com mais um tema aqui de super relevância para vocês. E a gente fica com o encontro marcado, não é isso, Nádia? Sim, certeza, né? Sábado tem encontro marcadíssimo, tá? Um beijo Oxi, para vocês. chegamos ao fim. Bom fim de semana. Gente,